Então vamos lá. A história do sal é mais ou menos, gente, parecida com a história do ovo. Vocês lembram uma época que o ovo ele era marginalizado, que ele era atacado, que aumentava o colesterol, e hoje a gente sabe que o ovo é um dos melhores alimentos, um dos alimentos mais completos. O sal, hoje a gente tem estudo científico mostrando que o sal ele é benéfico para a saúde, principalmente para pacientes com doenças cardiovasculares e hipertensão. Olha que bizarro, porque a gente passou a vida, eu cresci escutando que sal faz mal, né? E aí quando você vai estudar, você vai entender realmente o que é, você vê que é totalmente o contrário. Só que quando a gente fala de sal, é o sal, o mineral sal, né? Fala-se muito do sal do Himalaia, que é um sal de uma região do Himalaia, que ficou ali sendo curtido pelo sol. Ele é um mineral muito potente, que ele tem manganês, ele é rico em manganês, por isso que ele fica mais rosa. Ele é mais rico em manganês do que os outros sais, tá? Mas isso é um tipo de sal. O mineral sal, ele é composto por mais de 80 minerais, oligominerais, que são essenciais para a nossa vida. Então, dentro da partícula do sal, a gente tem manganês, quando tem muito fica rosa. A gente tem magnésio, ferro, potássio, sulfato, cálcio e sódio. O sódio é um dos minerais que está ali numa maior quantidade, mas não é só sódio. Aí que tá o X. Quando você compra um sal no supermercado e ele é refinado, e essa é a palavrinha que vocês têm que prestar atenção. O sal ele não pode ser refinado. Refinamento é um processo que o mineral sal passa, aonde ele é tratado, remove-se toda essa turma de minerais e fica só o sódio. Então esse é o ponto principal da nossa conversa. Quando você compra aquele sal cisne, que tá lá no supermercado, que é baratinho, custa, sei lá, R$3, aquilo ali é o sal refinado. Ele não tem toda essa turma de minerais, ele só tem sódio. E aí que tá o problema. O excesso dele, e principalmente dentro dos produtos industrializados que tem muito sódio, Coca-Cola Light tem muito sódio, é esse sódio. Esse sódio é do mal. Quando a gente fala de sal integral, é o sal que está na natureza, que não passou por um processo de refinamento. Ele está cheio de minerais que o nosso corpo precisa. Então, muitas vezes a pessoa está doente, está com pressão alta, eu vou falar sobre pressão. Existe um sistema que regula a nossa pressão. E esse sistema depende muito de uma bombinha, que é uma proteína que está na membrana da célula, que a gente chama de bomba de sódio e potássio, que é um sistema de regulação do nosso controle eletrolítico, do que tem dentro da célula e o que tem fora da célula, que no caso seria o plasma, né, o sangue. Essa regulação, quando a gente tem deficiência de minerais fora, existe uma desregulação. Essa bombinha começa a desregular. Então, quando a gente tem mais minerais ali disponíveis para nossa célula, essa bomba ela fica mais regular. Então, tomar água com sal ajuda a regular a bomba e ajuda, essa desregulação é uma das causas da pressão alta. Pressão alta tem muito a ver com resistência à insulina. Aí tá a causa da pressão alta. Não excesso do sal integral, tá? Então, em relação à pressão, o sal integral, ele trata pressão alta, porque ele hidrata o corpo com minerais. É como se eu estivesse repondo eletrólitos, como se fosse um Gatorade, desses que o pessoal toma, mas o Gatorade ele é péssimo, porque ele tem adoçante. Então você tá arrumando uma coisa e tá atrapalhando outra. E gente, que é mais simples que água com sal, que é mais acessível que água com sal. Então eu vou ensinar vocês a comprar o sal. Existe um jeito certo para se tomar esse sal. A recomendação é 2 litros de água, pode até ser 1,5 litro, mas que seja de 1,5 litro a 2, para uma colherzinha de café de sal integral. Vai tomando ali ao longo do dia, ou faz como eu, por exemplo, que eu sei que no treino eu perco muito eletrólito, então eu já reponho ali. Ajuda na cãibra, ajuda nas dores musculares, porque tem magnésio, porque tem potássio, tem o próprio sódio, que não é um excesso. Tudo isso vai ajudando o corpo a voltar a funcionar. A gente fala que o seu corpo não está doente, ele está com sede, mas ele está com sede de minerais de qualidade. Como que eu vou escolher? Então vocês vão chegar no supermercado, o que vocês têm que olhar? Pega o saquinho de sal, viu a palavra refinado? Joga fora. Não é esse que vocês vão comprar. A palavra refinado é o do mal. Olhou lá, sal integral. Ótimo, tem a palavra integral, significa que ele não foi refinado, mas nem todo sal tem essa palavrinha. Eu sei que é difícil, porque a gente vira no rótulo e a gente não acha, fica meio perdido, né? Então, quais são as regras? Não pode ter a palavra refinado, esse é o pior, é o venenão.
Aí tem alguns saus, depois eu vou colocar umas fotos aqui de exemplo. Tem alguns saus que tá escrito sal integral. Às vezes vem até a palavra não refinado para facilitar a nossa vida, mas nem todos. Mas aí tem lá o umectante de alumínio, de sulfato de alumínio, umectante de ferro. Esses são integrais. Eles têm esse conservante que é para não embolorar. Não é tão bom quanto o puro, mas ele não é ruim como o refinado. Então se você não achar o purão, você pode comprar esse. Tem ali o conservante que não é tão bom, mas é melhor do que o refinado. O que não pode de jeito nenhum é o refinado. E, gente, vocês encontram sal integral por R$6, por R$8. Aí você compra um saco, vai durar mais de um mês. Tá? Não tem desculpa pra você usar pra cozinhar, usar nas refeições, usar pra tomar. Tá? Então, o ideal é que seja o puro. É um pouquinho mais caro, é um pouco mais difícil, mas hoje não tem desculpa. Você consegue comprar pela internet. Eu vou colocar na sequência aí algumas fotos sobre estudos. Pessoal, tem vários estudos falando dos benefícios do sal. Olha que interessante. Em 2003, um estudo da Cochrane, que é como se fosse uma biblioteca de estudos científicos muito renomado, muito bem conceituado, eles publicaram uma revisão de 57 estudos e eles concluíram que não existe evidência que o sal integral faça mal para a saúde. Um outro estudo realizado pela Intersalt, esse foi uma meta-análise onde eles avaliaram 57 centros de pesquisas sobre doença cardiovascular e hipertensão. Eles chegaram à conclusão de que a deficiência de sal aumenta muito o risco de hipertensão. Eles viram que os pacientes que estavam expostos a 14 gramas de sal por dia tinham menor risco de hipertensão, não tinham hipertensão, e os pacientes que consumiam menos de 7 gramas por dia tinham hipertensão arterial. Tem um estudo também muito interessante que é o MR-FIT, que é um estudo amplo, longitudinal, que avalia riscos de doença cardiovascular ligado a fumo, hipertensão e obesidade. Então é um estudo bem amplo. Eles avaliaram que, esse é o, assim, eu achei muito top, deficiência de sal integral aumenta 400% o risco de doença cardiovascular. Então, assim, a deficiência do sal, a falta do sal integral. Esquece o sal de cozinha, aquele lá do cisne. Tô falando do sal integral. Então, pessoal, água com sal, a gente fala que é vida, por quê? Porque tá hidratando a célula, tá hidratando o corpo, tá devolvendo minerais e não tem risco, pelo contrário, trata a hipertensão. Então é um hábito super fácil de seguir, para incluir na sua rotina, fazendo certinho, fazendo a medida que eu ensinei para vocês, procurando um bom sal. Eu vou mostrar alguns exemplos de sal.